Fala pessoal que segue o canal do Ateliê Pruda aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar uma técnica, uma das minhas preferidas para vocês, para você que gosta de ilustração, de desenho, de pintura, que faz grandes painéis. Essa técnica pode ajudar bastante vocês a conseguir um efeito impressionante, que é a técnica do pontilhismo. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento sobre pontilhismo e hoje a gente vai desvendar um pouquinho dessa técnica para vocês. Eu tenho aqui do meu painel um desenho que eu já comecei e que vocês vão me ajudar aqui a trabalhar um pouquinho neles para a gente entender um pouquinho sobre o que funciona. O pontilhismo nada mais é do que fazer pontos, criar pontos na nossa imagem para que a gente então faça ela aparecer. Pontilhismo você pode usar ela de duas maneiras principalmente. No nosso caso aqui a gente tem um contorno. A nossa imagem ela está toda contornada e eu estou usando a técnica somente para fazer um sombreado. Você pode usar inclusive ela para fazer o próprio contorno. Você pode fazer o contorno usando a técnica do pontilhismo. Você quer um pouquinho de prática? O que é interessante? Faça, seja no papel com um lápis bem suave, um grafite bem suave, ou no nosso caso aqui de painéis grandes, use um giz. Usa o giz que depois você consegue apagar e ali, se você quiser optar por fazer o pontilhismo usando também para o contorno, você consegue se livrar dessa mancha depois, ok? O que é interessante nessa técnica? Ela cria um efeito onde você pode fazer um sombreado degradê, mesmo sem estar usando uma técnica de esfumar, como no caso do grafite, um esfuminho. No caso de uma tela, esfumaçando com um pincel. Para você conseguir fazer isso, por exemplo, com uma caneta, essa técnica é perfeita. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, vocês veem de longe aí um sombreado, a gente tem umas partes mais escuras, e se você aproxima a câmera, você consegue ver melhor todos os pontinhos que formam esse sombreado. Nesse caso, a gente está usando uma técnica onde eu uso pontos largos. Eu estou usando aqui uma caneta mais larga para que ela dê para mim a textura da pele do nosso polvo. Você pode usar essa técnica ainda para fazer um pontilhado um pouco mais suave, como por exemplo a gente usou na nossa raia, onde a gente faz pontos menores com uma caneta menor para que os pontos fiquem um pouco mais imperceptíveis. E você ainda pode fazer uma técnica para fazer sombreados bem delicados, bem sutis, como a gente usou aqui no nosso terceiro exemplo da nossa água viva. Aqui a gente usa pouco pontinho, com uma caneta bem pequena, somente para atenuar um pouquinho da nossa sombra. Legal? Então voltando aqui para o nosso polvo, vamos dar uma olhadinha aqui de como que a gente faz essa técnica. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que, como em qualquer técnica onde você faz uma pintura permanente, você tem que ter um cuidado para que você não faça algo que você possa se arrepender depois, porque é muito mais difícil de apagar. Aqui não tem borracha. Então aqui, para você apagar um ponto errado, você tem que pintar com a cor de fundo da nossa parede aqui, por exemplo. Se é numa tela, se é em um outro tipo de pintura acrílica, por exemplo, você vai ter que apagar também usando a sua tinta de fundo, ok? Então cuidado! O que a gente faz para evitar qualquer tipo de problema? Por exemplo, você pode colocar em algum momento muitos pontos e quantos mais pontos você aproxima, você cria um efeito mais escuro. Quanto mais espaçados os pontos, o efeito fica um pouco mais claro. Uma dica importante então, evite fazer diretamente os pontos muito juntos no começo. Essa parte, por exemplo, a gente faz bastante espaçado e vai diminuindo até chegar aqui em cima. E depois você vai ajustando conforme você vai trabalhando. E aí você vai escurecendo, tá? Então nunca comece já fazendo os pontinhos muito juntinhos. Por quê? Porque se o efeito não ficar legal, você vai ter trabalho para apagar depois. Outro cuidado importante na hora de escurecer com a técnica do pontilhismo. Aqui eu estou fazendo vários tentáculos. Por exemplo, aqui eu fiz um tentáculo muito escuro.
E depois, quando eu percebi que ele estava mais escuro que o demais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escurecer todos os outros. Eu não posso ter uma incoerência na minha pintura. Ela tem que ser harmônica. Então, se você carrega demais no começo, você vai ter que carregar demais até o final. Se é uma peça muito grande, você vai ter sérios problemas. Quanto mais escuro, mais pontos. Quanto mais pontos, né, mais você vai ter tempo para fazer a sua obra. Então toma cuidado no começo. Então começa fazendo com os pontos mais espaçados e depois você vai juntando eles para fazer. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Chegando a câmera mais perto aqui eu vou fazer esse tentáculo que faltou. Então aqui ele vai ficar muito similar a esse, por exemplo. Então eu poderia começar, como eu disse, fazendo aqui, mas é perigoso. Então o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo ele mais espaçado, principalmente aqui, onde é a minha zona mais clara, onde é mais iluminado, eu vou fazer poucos pontos. E aí eu vou aumentando gradativamente, conforme eu vou ter aqui o meu espaço com mais luz. Muito bem. Ah, legal. Então a gente já começa a preencher. Mas aqui eu preciso de mais. Então aí eu vou começando a preencher esses espaços. No começo, evite um ponto em cima do outro. Vai preenchendo os espaços. Bacana, agora eu preciso suavizar. Então aqui eu vou ter menos espaços, né, nessa parte mais escura e eu vou ter mais espaço na parte mais clara. E aí a gente vai preenchendo. Legal. Ah, legal, já está começando a fazer um preenchimento, já está começando a fazer um sombreado. Mas eu preciso que ele fique, de fato, com essa parte mais sombreada. Então aqui eu vou começando a aumentar. Então você vai fazendo gradativamente. Evita já chegar aqui e começar a fazer assim. E aí você ir tentando acertar esse sombreado. É diferente, tá vendo? E é perigoso. Você pode escurecer demais. Lembrando, escurecer demais é um dos grandes riscos dessa técnica. Então comece mais espaçado. E vá olhando e vai acertando. Ela é uma técnica um pouco complexa também pela questão da percepção. Por quê? Porque essa é uma imagem que ela fica mais bacana com uma distância maior da pessoa que está vendo. Se você chega muito próximo, você vai acabar vendo os pontos, nem sempre dá o efeito que você quer. Se você vai, por exemplo, fazer isso numa parede grande, num mural, por exemplo, de 3 metros de altura, você tem que estar bem longe, assim como um grafite. Você vê aquele esfumaçado do spray, não é legal você ver muito próximo, essa técnica é da mesma forma, tá bom? Então, né, toma sempre cuidado aqui para ter certeza que da distância que a pessoa, da distância que você considera ideal, a pessoa está tendo o efeito que você quer. O que é bacana para você entender se você está preenchendo legal? Uma técnica para você conseguir, mesmo próximo, saber se o seu sombreado está sendo gradiente, se o seu preenchimento está sendo uniforme, é fazer, sabe quando você faz como se você precisasse muito de óculos, né? E você precisasse ver uma imagem, quando você franze bem os olhos assim, quando você faz isso, você consegue ter uma percepção um pouco melhor. Você consegue ver a imagem um pouco mais uniforme, desfocar um pouquinho os pontos e saber se você está indo na direção correta. Então tenta isso. Outra coisa importante é você se afastar. Se afasta, olha e aí volta e vai preenchendo. Conforme você se afasta, você consegue ver aonde tem buracos que precisam ser preenchidos e aonde que pode ser que esteja com buracos demais sobrando, que você tenha que tomar um pouco mais de cuidado, tá bom? Então isso daqui é uma técnica bem interessante. Firma o olho, franze o olho, faz de conta que você tem 10 graus de miopia e aí você consegue ter uma noção um pouquinho melhor. E se afasta, né, de tempo em tempo para ver como que ela está funcionando. Bacana? Então aqui a gente já consegue ver, a gente já está construindo, a gente já consegue ver um pouquinho aqui de como ela vai funcionando. Eu tenho que continuar preenchendo até que ela fique similar ao meu outro. Então aqui eu tenho que carregar um pouco mais aqui nessa extremidade à minha direita, né, e suavizar a minha esquerda.
Uma outra coisa importante sobre o pontilhismo é você tomar cuidado com os padrões com que você faz os seus pontos. Por exemplo, evite fazer linhas retas com os pontos. Por quê? Porque depois que ele ficar pronto, você consegue enxergar aqueles padrões. Digamos que você começou a fazer as linhas todas na horizontal e em algum momento você passa a fazer isso na vertical. Fica um efeito estranho. Quando você olha de longe, você consegue ver todos aqueles padrões. Então, o que eu gosto de fazer? Fazer randomicamente. Então, eu venho aqui e vou colocando aleatoriamente, sem muito padrão, sem seguir uma linha reta. Em alguns pontos você pode fazer, por exemplo, para delimitar. Aqui eu sei que eu vou ter que carregar mais e aqui eu tenho que deixar um espaço mais limpo, porque aqui é uma parte mais iluminada da minha obra. Então eu faço uma demarcação e aí a partir daí eu vou preenchendo sem tentar deixar essa linha perceptível durante todo o meu desenho, tá bom? Então isso daí é interessante, principalmente, como eu disse, para quando você vê de longe. E aí você vai carregando os pontos sempre onde você quer escurecer mais, mas faça com parcimônia. De novo, o mais importante nessa técnica é tentar não carregar demais os pontos no começo. Faça mais espaçado e vá diminuindo. Legal? Dá um efeito muito bacana. Aqui a gente já tem uma parte mais pronta aqui que dá para ver bem. Esse daqui, milhões de pontos, fazem um preenchimento bem bacana, mais uniforme. Aqui a gente carrega um pouquinho mais e aqui você tem um exemplo de onde a gente faz um contorno. Quando você faz o contorno com o pontilhismo, evidentemente ele vai te dar uma textura um pouco diferente. Aqui a gente optou pelo tentáculo, fazer o contorno também das ventosas, para que a gente conseguisse um efeito de textura um pouco diferente da parte do corpo mais lisa do nosso povo. E aí, pessoal, vocês acharam interessante? Legal? O que vocês acharam? Aqui a gente tem, por exemplo, a nossa referência. Esse daqui é o desenho que a gente fez para usar de referência. Usa sempre uma referência, é interessante, para você saber aonde você tem que sombrear. Se você já tem mais habilidades, se você já sabe fazer essa técnica de degradê com outras técnicas, você vai acabar tendo um pouco mais de facilidade, mas sempre tem em mão uma boa referência para você saber se os seus pontinhos estão entrando no lugar certo. Bacana? Então, se vocês gostaram, né, deixe o seu like aqui no canal, né, curta também as nossas páginas na nossa rede social, entra lá em Ateliê Pruda nas nossas outras mídias e aí vocês vão ver esse desenho pronto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, anota ali o seu sininho para que quando a gente fizer novos vídeos você receba as informações de primeira mão, você vai conseguir acompanhar o trabalho que a gente está fazendo. Então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua dúvida, deixa aqui a sua crítica, ajude a gente a construir um canal melhor. Tá legal, pessoal? Então até a próxima, aqui é o Pruda e eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau!